Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, eu sou colecionador de material da Bjerg. E no vídeo de hoje eu vou continuar a falar a respeito dos singles do Post. Essa é a parte 2 do vídeo. Eu vou falar a respeito dos últimos 3 singles que foram lançados nesse álbum. Se você ainda não assistiu a parte 1 ou o vídeo onde eu falo a respeito do Post, eu vou deixar um card por aqui para você assistir. E se você já assistiu e gostou, confere lá novamente. E eu espero que vocês gostem desse. O quarto single do Post foi lançado no dia 12 de fevereiro de 1996 e a música que foi escolhida foi Hyper Ballad, que acabou se tornando uma das músicas mais famosas também da carreira da Bjerg. Essa música ela tem um arranjo de cordas lindo, maravilhoso, que é conduzido pelo Eumir Deodato, que trabalhou com ela também em Isobel e em You've Been Flirting Again. A letra de Hyper Ballad fala sobre uma relação e sobre como as pessoas precisam ceder e deixar partes de si para poder fazer com que esse relacionamento dê certo. Segundo a Björk, é como se a gente deixasse mesmo partes nossas, né, jogasse fora partes nossas e a gente se esquecesse da própria individualidade, porque em um determinado ponto o relacionamento é mais importante do que isso. Então, de certa forma, é um lembrete, né, para as pessoas não se esquecerem de si quando estiverem numa relação. E eu acredito que todo mundo já tenha passado por isso, né, em algum momento. Se você nunca teve que ceder ou nunca se entregou demais dentro de uma relação, ou você não teve uma relação, ou você está solteiro. Já o clipe de Hyper Ballad foi dirigido pelo Michel Gondry, que foi um parceiro da Björk muito presente nessa era do Post. E eu fico imaginando o quanto deve ter sido difícil para estruturar esse clipe, porque ele tem várias sobreposições, várias camadas. Ele mostra a Björk deitada como se ela estivesse dormindo, sonhando num campo, e como se ela fosse parte de uma montanha também. Ao mesmo tempo aparece ela cantando em determinados momentos como se fosse o reflexo de uma televisão. E também um jogo de videogame onde a personagem fica numa rotina constante, onde ela corre no meio da cidade e ela cai num precipício, ela cai num penhasco e aí lá embaixo ela se parte em vários pedaços, fazendo uma referência também à letra da música. Hyper Ballad é uma das músicas da Björk que mais tem versões, mais tem remix. Os CDs que eu vou mostrar para vocês agora tem 8 versões de Hyper Ballad. Esse daqui é o maxi single de Hyper Ballad, é uma versão americana que contém 6 versões dos singles que eu mencionei, das versões que eu mencionei. Pode perceber que tá um pouco amarelado, né, a capa, gente, mas não é por falta de cuidado, tá? Eu comprei esse disco usado, então obviamente ele veio num estado não muito satisfatório. Essa daqui é a parte 1 do single, mesma capa do anterior que eu mostrei, do maxi single. Essa daqui é a parte 2 do single. Ela conta com uma versão de Isobel, que foi feita por um grupo de heavy metal que se chama Carcass. É bem inusitado. Se você ainda não escutou, eu recomendo, porque na minha opinião é uma das melhores versões dessa música. Além disso, também tem um remix de Cover Me, feita pelo Pledge. Pledge, para quem não conhece, é uma dupla, né, de música eletrônica britânica, formada pelo Ed Handley e pelo Andy Turney. Eles já tinham trabalhado com a Björk em outro projeto deles, o The Black Dog, lá no debut. E a Björk acabou também cantando com o Pledge em uma música num álbum deles que se chama Lilith, a música. Se vocês ainda não escutaram, também recomendo. Aqui a gente vê de novo uma referência à letra da música, né, onde a Björk fala que imagina como o corpo dela soaria batendo entre as pedras, e se ela chegasse lá embaixo,
os olhos dela estariam fechados ou abertos, assim como nas capas. Eu acho o design dessa capa muito bonito, bem futurista. E eu tenho também a fita cassete desse single. O quinto single do Post foi Possibly Maybe, que na minha opinião é uma das músicas mais tristes da carreira da Björk, se a gente não levar em consideração o Vunicura, é claro. E segundo a Björk, cada verso dessa música representa um mês do relacionamento. Então dura mais ou menos 30 segundos cada verso e depois você vai para o outro. E ela diz que apesar do refrão ser o mesmo, né, cada verso da música tem uma melodia diferente, que é justamente para representar como a gente se sente quando está dentro de uma relação. E a letra dessa música fala justamente sobre isso, desde o momento que a gente flerta até o fim do relacionamento, quando a gente começa a pensar nele com uma certa nostalgia. Björk escreveu essa música para um ex-namorado dela, que se chama Stefan Sednawi, nada mais nada menos que o diretor do clipe, né? E isso não aconteceu coincidentemente. Ele foi convidado para dirigir o clipe com ela e foi uma maneira deles fazerem as pazes, digamos assim. O clipe mostra a Björk em várias situações sozinha, né, dentro de casa, como se ela estivesse vivendo o luto desse término do relacionamento. E eu acho curioso como essa tristeza da música contrasta com o clipe, porque ele tem uma atmosfera toda colorida, neon, é uma coisa muito alto astral assim, que vai em contrapartida com a intenção da música. Ao mesmo tempo ele tem muitas cores quentes, né, cores vivas, que acabam também remetendo à ideia da paixão, né, do amor. Yeah, the video to Possibly Maybe was done, I don't know what to say, it's quite personal. I'm not sure if it should be here. I don't know. Okay. Yeah, I guess Possibly Maybe it's about Stefan. Possibly Maybe is about an end of a relationship and not very up. And it was great to do it with Stefan. It was like very healing process. I think it was very courageous, is maybe a big word, but that we managed to do this video together. Yeah. Já o CD single de Possibly Maybe, ele foi lançado nessa versão. É como se fosse um mini box. Como eu já mencionei anteriormente, tem alguns itens que eu compro que, como são utilizados, eles vêm com algumas avarias, né, como essas daqui. Mas o que importa é o que está por dentro, que são os singles em si, que são esses card sleeves. Eu sei que esse single também saiu em Dual Case, que são aquelas caixinhas convencionais. Eu particularmente nunca vi nenhuma dessas versões. Se você for um colecionador que tem essa versão, mostra pra mim, que eu sou super curioso pra ver.
O sexto e último single do Post foi a música mais animada e divertida do álbum, I Miss You, e ela foi lançada em fevereiro de 1997. A letra da música fala sobre você sentir falta de alguém que você ainda não conheceu. É como se a gente tivesse uma nostalgia ali, a gente tivesse a esperança de encontrar alguém que a gente não sabe nem se vai chegar. O clipe foi dirigido pelo cartunista John Kricfalutti e ele criou um desenho que a Björk gosta muito, que se chama Ren e Stimpy. E um dia ele foi em um show da Björk e ela estava utilizando uma camiseta desse desenho. E aí depois do show eles conversaram, se encontraram e decidiram trabalhar juntos. Esse clipe traz muito do trabalho do John, né? Remete muito aos desenhos dele, inclusive existem vários personagens dele que aparecem nesse videoclipe. E além disso também ele remete aos desenhos dos anos 30. O par romântico da Björk nesse clipe, que aparece várias vezes contracenando com ela, se chama Jimmy the Idiot. E ele é um personagem do John, ele é o mascote da empresa deles. E além dele aparecem outros personagens também, inclusive a Björk aparece como uma personagem dele que se chama Soulja Pop. E eu acho que ele sintetiza toda a esquizofrenia do Post, assim, eu acho que não tinha clipe melhor para fechar essa era. E acontecem muitas coisas absurdas, assim, é bem dentro do universo do trabalho do John, né, que é um tipo de desenho que não é para crianças. Essa daqui é a parte 1 do single. Que tem algumas versões de I Miss You. E também tem uma música da Björk que se chama Carvel. Esse daqui é o Jimmy, the Idiot. Essa aqui é a parte 2. E eu tenho também essa versão promocional do single em vinil. A Björk também lançou, na época do lançamento do Post, esse livro, que é como se fosse um diário mostrando e contando um pouco sobre o processo criativo do Post. Esse livro ele vem com uma capa, só que como eu comprei ele usado, ele veio sem ela, é uma capa transparente, assim, que tem as letras do Post por fora. Então, eu só tenho essa. A Björk lançou recentemente uma reedição, mas eu acabei não comprando, porque estava bem caro. E foi daqui desse livro que eu tirei algumas informações também para poder fazer esse vídeo para vocês. Claro que eu não vou mostrar tudo aqui, nem dá tempo. Aproveitando que eu não falei disso também quando eu falei a respeito de Army of Me, a Björk fez uma campanha em 2005, devido ao tsunami que aconteceu, para arrecadar fundos para a Unicef. Então ela lançou esse disco com inúmeras versões de Army of Me, tem 20 versões de vários artistas do mundo inteiro, e tudo o que
ela arrecadou, né, com as vendas desse álbum, foram direcionados para a Unicef, para a ajuda das crianças que foram afetadas pelo tsunami na época. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos falando sobre o Porsche. Eu gostei muito de falar sobre ele. E se você gostou, deixa o seu like aqui pra mim. Se você não gostou, dá o seu dislike também, eu não vou me importar com isso. O importante é você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para saber quando eu postar conteúdo novo. E muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo, eu espero que não demore muito. Tchau!